Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre as fontes históricas. Esta é uma aula para sexto ano, a semana 3 do PET 1. Também vou dar as orientações de como vocês vão fazer as atividades desta semana. Então, o que nós temos aí como fonte histórica? São vestígios produzidos pelo ser humano durante sua vida, durante o tempo em que ele vive, são utilizados pelos historiadores para a construção do conhecimento histórico. Aqui mora a importância da fonte histórica. Sem fonte histórica, não há narrativa, não há história, ok? Então, tudo aquilo que nós vamos estudando aí do sexto ao nono ano, depois no ensino médio, tudo aquilo que vocês estudaram aí sobre história, durante aquilo que vocês já estudaram, são frutos de pesquisas feitas por historiadores, e esses historiadores utilizam as fontes históricas. Então, são vestígios que o ser humano deixa durante o tempo aí que possibilita a nossa análise sobre o passado humano. Quando eu estava na graduação para História, uma professora dizia que a fonte histórica ela é a nossa máquina do tempo. É por meio da fonte histórica que nós temos acesso ao passado, né? Então, nós voltamos ao tempo, de algum modo, com a nossa fonte histórica aí. E as fontes, elas são de diferentes naturezas. Elas podem ser visuais, como fotografias, pinturas, desenhos, cartões, postais, entre outros. Para que vocês entendam, eu coloquei uma fotinha minha, eu felizão aí no dia do meu casamento, meu sorriso mais lindo do mundo. Então, para você entender que você também produz fontes históricas, eu coloquei um arquivo pessoal meu aí, para vocês entenderem. Uma fotografia. Ela fala sobre a minha história, sobre a história de como eu estou construindo a minha família, como eu estou construindo a minha vida aqui em Pará de Minas. Anteriormente eu não morava aqui, eu mudei para cá. Então, esta foto, ela diz sobre este momento da minha vida, que ocorreu há aí quase 2 anos, ok? Você tem aí um exemplo de um cartão postal e você tem a Mona Lisa. O sorriso da Mona Lisa não é lindo quanto o meu, mas ela também é bastante importante como obra de arte, tá bom? Então, nós temos as fontes orais, que são discursos, são cantigas de rodas, lendas, entrevistas, dentre outros aí. Eu coloquei uma fotinha aí do Martin Luther King, porque ele é famoso por causa de um grande discurso, que é o discurso do I Have a Dream, ou Eu Tenho um Sonho. Ele lutava pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, aí na década de 60. Você que assiste o Todo Mundo Odeia o Chris, você sabe isso aí de cabo a rabo. Você conhece tranquilamente o Martin Luther King aí, eu não preciso explicar demais, não. Então, eu deixei uma cantiga aí de roda. Você tem as fontes escritas, que são cartas, cédulas de identidade, livros, bilhetes, diários. Então, aí eu deixei aí 3 exemplos, né? Uma carta, uns livros aí, uma cédula de identidade, entre outras aí. E você tem a cultura material, que são brinquedos, ferramentas, vestuário. Então, eu coloquei um moço aí andando com a sua cremosa no século XVII com essa vestimenta. Se você queria sair no grau aí no século XVII, você tinha que vestir essa roupa aí, ó. Tá? A gente tá melhor no século XXI, né? Se bem que hoje não tem como sair com a cremosa. Se quiser sair com a cremosa, tem que mandar o Pix, né? Mandar o iFood, mas enfim. Tem aí o peão, que já não é tanto comum, né? Que é um brinquedo aí que fez parte, provavelmente, da infância dos seus pais, provavelmente da infância dos seus avós. Então, é bastante interessante nós observarmos isso. Então, vamos, só para fechar isso aqui. Primeiro, todo ser humano produz história, todo ser humano produz vestígios. Então, tudo aquilo que nós vamos produzindo com o tempo pode ser considerado fonte histórica. O seu caderno do primeiro ano, não queima o seu caderno, porque ele é uma fonte histórica, ele vai falar sobre a sua história. Diários, se você não escreve diário, talvez o professor de língua portuguesa provavelmente vai ensinar isso para vocês.
escreva um diário, fale sobre a sua vida, quantos diários aí valiosos que nós usamos aí, nós usaremos até aí nas aulas de história. Então, é bastante interessante nós observarmos que nós estamos o tempo todo produzindo história, estamos o tempo todo produzindo fontes históricas, né? E, enfim, a nossa vida, ela produz história, ok? Vamos para as atividades estão nas páginas 72 e 73 do PET, e está bastante simples. A primeira pergunta aí é por que as fontes históricas são importantes para o estudo da história, justifica a sua resposta. Se você prestou bastante atenção nessa explicação, você está aí craque para fazer isso, ok? A número 2, você vai pegar um documento, não precisa ser um documento escrito, o documento seria uma fonte, pode ser uma fotografia, um objeto, pode ser algum brinquedo antigo, alguma coisa dessa natureza. Gente, quando eu faço esse tipo de atividade, que nós estamos presentes em sala de aula, cada coisa que aparece que é belíssimo fazer. Eu amo fazer essa atividade e eu creio que vocês farão e você vai fazer um relato, né? Vai fazer um relato sobre qual que é a importância desse objeto, dessa fonte para a sua família, em que momento ele foi produzido, como que ele foi produzido, o que ele representa para você e para os seus pais, os seus familiares. Então, você vai fazer esse relato aí sobre a fonte que você escolheu. Então, é bastante interessante, ok? A número 3, nós temos aí uma letra de uma música e você vai analisar essa música como fonte histórica. Será que é possível você trazer alguma coisa aí do Brasil, alguma coisa da história dentro dessa música, você recuperar alguma coisa do passado dentro dessa música? Então você vai responder. Tá muito simples de vocês fazerem, mas é aquele recadinho, né? Se você tem dúvida, entre em contato com o professor estará à disposição com aquele sorriso da foto, aquele sorriso lindo da foto. Então, Deus abençoe vocês, bons estudos.